Hello! Boa noite! E aí, galera? E aí, barilindas, barigatas e barigatos? Para quem não me conhece, meu nome é Helena Malnati, eu sou cirurgiã bariátrica, eu sou de Brasília. E entre uma cirurgia e outra, entre uma consulta e outra, eu tô aqui no Instagram, fazendo e respondendo stories, fazendo lives para ajudar você a ter a bariátrica que você sempre sonhou. Não é verdade? Você merece uma vida bariátrica de sucesso. Você se preparou, fez tudo, superou e agora você precisa aproveitar, né? Hoje a gente tem então esse Bari Night super especial, que é a primeira live de esquenta do Super Bari 2022, que vai ser meu evento gratuito, que vai começar segunda-feira agora, dia 4. Vai ser às 20 horas, lá no canal do YouTube. Combinado? Hoje, esse Bari Night especial é para vocês conhecerem os guardiões da Bari. E aí? O que vocês estão imaginando sobre os guardiões da Bari? Os guardiões da Bari são a equipe sensacional que trabalha comigo. E juntos a gente já ajudou literalmente milhares de mulheres a reativar a bariátrica, a voltar a perder peso e dominar o reganho. Então vocês vão ter a oportunidade de conhecer ao longo da próxima semana algumas dessas mulheres que reativaram a bariátrica, que estavam aí igual vocês, né, assistindo as lives e conseguiram reativar a Bari, tá bom? Tem alguém ainda por fora aí do que vai ser o Super Bari? Tem alguém aí que ainda tá assim, Super Bari, o que é isso? Espero que não, né? Que eu tô aqui, ó, falando a semana toda disso. Mas se tem alguém que tá por fora ainda, deixa eu colocar você pra dentro. O Super Bari, gente, é uma série de 4 aulas que vai te mostrar exatamente o caminho para você eliminar o reganho e fazer da bariátrica o seu superpoder, tá bom? Para se inscrever no Super Bari, basta ir no link que tá na minha bio e colocar seu e-mail lá. Combinado? Ai, alguém aí tá perguntando. Superpoder da Bari? Vocês viram que a minha bola de cristal tá super funcionando hoje, né? Quem aí pensou? Superpoder da Bari. Helena, do que você tá falando? Gente, quem aí não se sentiu super poderosa quando fez a bariátrica? A cirurgia bariátrica te dá superpoderes. Querem ver um exemplo aqui, ó, de superpoder da bariátrica? Colocar uma bota de cano alto e cruzar as pernas. Tem poder maior? Não tem, né? Que mais, gente? Qual é o outro superpoder que você conquistou aí quando fez a bariátrica? Subir uma escada sem ficar com falta de ar, né? Brincar com os filhos. A energia não é outra? Quem aí percebeu outros poderes além desse? Coloca no comentário quais foram os poderes que vocês perceberam. E para você manter esses superpoderes ou reativar esses poderes da sua cirurgia, né, e voltar a perder peso, não ter reganho ou eliminar o reganho, você precisa ter total clareza que você vai precisar de conhecimento, tá? Você achou que ia ter uma diquinha aqui hoje? Não. Não tô aqui para dar diquinha, tá? Se você quer manter sua cirurgia para sempre, uma diquinha não vai resolver isso. Você precisa de estratégia, você precisa de conhecimento, você precisa entender o que está acontecendo no seu corpo. Você precisa entender o que mudou do seu corpo de antes da cirurgia para o seu corpo de depois da cirurgia. Como é que a cirurgia modifica o seu intestino, os seus músculos, a sua gordura e o seu cérebro. Então, para falar da bariátrica, para falar de alimentação, mentalidade e corpo, eu quero chamar para essa live os Guardiões da Bari, a minha super equipe do GPS da Bari. Vocês já estão aí, gente? Eu quero saber. Só vou chamar eles se tiver uma chuva de corações aí. Marcos, Mariana e Marcela. Será que eles já estão aí? Grita aí, guardiões, pam, pam, pam. Guardiões, pam, pam, pam. Vamos ver se eles estão aqui, gente. Gente, boa noite, galera. Né? Eu sou cirurgiã. E para quem não conhece os Guardiões da Bari, a Mari, aqui embaixo, é nutricionista, Mariana Melendes. Ela vai já se apresentar. E aqui do meu outro lado, o Marcos Moraes, Bari Fitness, preparador físico bariátrico. A Marcela não entrou ainda, não conseguiu entrar, deve estar chegando a qualquer momento.
Queria que vocês falassem aí um pouquinho. Que bom ter você aqui. Obrigada pela presença. Vou aproveitar então me apresentar. Eu acho difícil alguém não me conhecer aqui, mas vai que, né? Alguém caiu aqui sem querer hoje, nunca me viu na vida. Então, meu prazer. Helena, quero te agradecer também por esse convite. Mais uma semana juntos que a gente vai ter uma semana muito intensa e muito bacana sobre vários assuntos legais e eu te agradeço por isso. E aí, gente, meu nome é Mariana, então, sou nutricionista, moro em Brasília, sou casada, tenho 2 filhos, o Levi e o Judá. E trabalho com cirurgia bariátrica desde 2005. Então, trabalho tanto no SUS quanto no consultório particular. Eu tenho uma clínica que chama Clínica Sim. E lá a gente atende, então, diversas especialidades relacionadas à obesidade, cirurgia bariátrica. E é isso. E tenho o maior prazer, então, de integrar essa nossa equipe fantástica e nesse universo online aí, que é muito bacana e a gente ajuda tanta gente legal. Cá entre nós, tá? Finge que a Mari não tá ouvindo. Eu vou colocar a mãozinha aqui para ela não ouvir. Eu pergunto sempre para vocês, né? Quem tá chegando aí, é novato ou é velho de guerra? Isso aqui, ó, velho de guerra. Muito! Sou muito velha de guerra, gente. Eu sou do tempo que bariátrica era cirurgia aberta. Um corte desse tamanho aqui na barriga, no bucho. Agora não, já é chique. Agora tem robô que faz a bariátrica, gente. É muito chique. Não é não? Muito bom, Mari. Obrigada. E o Mari, gente, maravilhoso. Ele é o primeiro treinador, primeiro preparador físico bariátrico do Brasil, Zil. Ele inventou essa especialidade. Ele, inclusive, tem novos preparadores físicos, né? Marcos, conta um pouquinho da sua história com a bariátrica. Como é que você parou nessa área? Legal. Eu queria dizer, já que o tema é sobre superpoderes, gente, que eu tenho um superpoder, que é sempre quando eu tento entrar em live, minha conexão cai, tá? Então é incrível, incrível. É muita energia. Tem jeito. Galera, então, eu sou formado em Educação Física, eu sou de Belém do Pará, moro em São Paulo há mais ou menos 15 anos e trabalho no SUS também, né, no Hospital São Paulo, aqui na Unifesp, e tenho meu espaço, meu consultório, fundei uma consultoria em atividade física para pacientes bariátricos e há aproximadamente 10 anos aí eu venho trabalhando exclusivamente com os pacientes bariátricos e hoje eu já formo outros profissionais que vão atuar, né, vão ser os meus preparadores físicos, os meus personal trainers que vão atuar aí na linha de frente nos cuidados e no acompanhamento com os meus pacientes. Então, e eu adoro, conheço essas meninas aí de longa data, de congressos, né? A gente tem essa parceria tão legal, que era uma amizade, agora virou, além de amizade, uma parceria maravilhosa aqui. Então, esse quarteto fantástico. Isso mesmo. Gente, hoje a gente está falando aqui sobre os superpoderes da bariátrica, né? A gente vai começar a semana que vem sobre como esses superpoderes vão ajudar a gente a eliminar o reganho, que é um medo muito grande. Então, agora que a gente está num aquecimento para essa semana, eu queria que a gente ajudasse o pessoal a esclarecer, né? O que são os superpoderes, em que a bariátrica muda o corpo, né? E como que é esse novo corpo depois da bariátrica? E como é que a gente vai poder usar isso? A gente vai usar depois, lá na semana que vem, a gente vai falar das estratégias, dos erros e estratégias. Então, eu queria, semana que vem, todo mundo entender esse terreno desse corpo, que ele é diferente, né? E eu queria que a gente começasse, então, falando um pouco sobre isso. Então, Mari, explica aqui um pouquinho, resumidamente, como o sistema digestivo funciona antes da cirurgia, né, com a obesidade, e como que ele passa a funcionar depois da cirurgia com a bariátrica. Então, o que acontece, gente? Existem técnicas cirúrgicas diferentes, né? Então, as principais que são feitas hoje no Brasil são o bypass gástrico, que o estômago ele é reduzido a 1/10 da capacidade inicial dele. Então, imagina, o estômago de uma pessoa não operada, ele cabe 2 litros de volume, mais ou menos. 1,5 litro, 2 litros de volume. Ele passa a caber
60 ml, de 50 a 60 ml. Então, uma restrição importante. No sleeve, que é a outra técnica mais feita aqui no Brasil, fica num volume de mais ou menos de 80, 100 ml, também pequenininho, né? Então, existe uma restrição muito grande de alimento, você passa a comer uma quantidade muito menor. No bypass, ainda tem a questão da desabsorção, que você também desvia um pedacinho do intestino e você não absorve parte do intestino não absorve mais os alimentos. Então, tem essas duas questões que acontecem depois, né? Fora isso, a gente também já sabe hoje que depois da bariátrica, a galera, a população de bactérias que mora ali no intestino muda. E isso ajuda, parece que ajuda bastante o paciente que faz a cirurgia a se manter com aquela perda de peso por mais tempo. Então, existem vários fatores, não só a redução do volume do estômago, como a desabsorção, né, no caso do bypass, a absorção menor dos alimentos, mas também a diferença da microbiota, da população de bactérias que mora ali no intestino, que ajuda, então, essa pessoa a deixar essa perda de peso, se manter por mais tempo. E outras alterações metabólicas que foi se descobrindo ao longo do tempo. Então, a liberação de alguns hormônios que ajudam a manter o paciente melhor do ponto de vista metabólico, controle de diabetes, controle de pressão alta, controle da insulina, tudo isso também parece que melhora depois da cirurgia, porque esses hormônios que ajudam nisso, eles são liberados com mais expressão depois da bariátrica. Isso, na verdade, foram descobrindo ao longo do tempo. Por isso que hoje a gente considera a cirurgia bariátrica para obesidade grave um método mais efetivo, não para perder peso, né, Helena? A gente gosta sempre de falar disso. Que parece meio chocante, mas a bariátrica não é para perder peso, gente. Perder peso, a gente perde por várias formas. Mas para manter essa perda de peso por mais tempo. Mário, hoje foi tão engraçado. Tinha uma paciente de primeira consulta, né? E aí eu fui falar para ela, a cirurgia tem 4 objetivos. Aí eu falei, comecei, né? Ó, o primeiro objetivo é você viver mais. Porque como uma doença crônica, grave, que a obesidade é, a gente já sabe que ela faz você ter uma expectativa de vida menor. E com a cirurgia bariátrica, aumenta, né? Então, ó, tô explicando para minha paciente, mas estou explicando para vocês aí também, tá, gente? 4 objetivos da cirurgia. Aumenta, então, a expectativa de vida. Um monte de gente me pergunta, na caixinha hoje tinha isso, eu não tive tempo de responder, mas tinha lá. Doutora, é verdade que diminui a expectativa de vida? Não aumenta a expectativa de vida. Né? A obesidade diminui a expectativa de vida e a cirurgia bariátrica, para quem tem só obesidade, aumenta em até 5 anos. Para quem tem diabetes, em até 9 anos. Olha quanto tempo de vida você pode ganhar. Né? Em vez de você viver 120, você vai viver 129, gente. Muito maravilhoso. Então, o segundo objetivo é que a gente não quer que você viva mais, a gente quer que você viva melhor. Então, é melhorar a qualidade de vida, né? E o que é melhorar a qualidade de vida, gente? Então, quando você está com excesso de peso, você tem mais dor. Quando você está com excesso de peso, você não tem fôlego para fazer algumas coisas. Você chega num lugar, num barzinho, você já olha aquela cadeira de plástico e fala, ih, será que eu posso sentar? Será que a cadeira não vai abrir? Todos esses pequenos estresses do dia a dia, né, vão te minando, te destruindo por dentro, né? Então, melhorar a qualidade de vida é um ponto super importante. Calçar um sapato, fazer a sua higiene pessoal, nossa senhora. O terceiro objetivo é melhorar as comorbidades. Porque a bariátrica, ela é aquela garota popular da escola. Onde ela chega, ela posta lá que ela chegou e ela traz uma galera junto. Então, ela traz o diabetes, a pressão alta, são mais de 225 doenças, 13 tipos de câncer. Ela é muito popular. Então, se ela tá sozinha, ela não gosta de ficar sozinha, ela chama a galera. Então, tem aquela pessoa que fala assim, eu tenho excesso de peso, mas eu sou saudável. A tendência, ao longo do tempo, os estudos mostram é que quem tem obesidade é muito maior de desenvolver essas doenças metabólicas do que quem não tem. Então, e aí eu falei esses 3 objetivos da cirurgia bariátrica e aí eu fiquei assim olhando para a paciente. Qual que é mesmo? Deixa eu relembrar. Eita, viver mais, viver melhor, melhorar as comorbidades. Aí eu, perder peso. Então, né? O peso, gente, ele é uma consequência, mas ele não é o principal, olha só. E muitas vezes, né, as pessoas
podem ir com expectativas. Eu não gosto de usar a palavra errado, mas com expectativas não funcionais, com expectativas diferentes do que o tratamento pode proporcionar, né? E as pessoas vão com essas expectativas diferentes, quando elas não são esclarecidas, quando você não é esclarecido antes, você pode se frustrar. Então, é muito... Essa semana, hoje, no consultório, eu falei para uma paciente assim, ó, a gente vai se ver em agosto, ou a gente está em fim de junho, eu quero te ver em agosto, mas em julho eu quero que você me dê notícia pelo WhatsApp, como é que estão as coisas. Olha que interessante. Aí ela virou para mim e falou assim no final, quando ela estava se despedindo de mim. Então, em julho é para eu mandar meu peso para a senhora, né, doutora? Eu falei, eu não falei isso. O que eu falei para você? Para você me dar notícia. Você vai me dar notícia se você tá bem, se você tá se sentindo melhor, se você tá com sua glicemia mais controlada, se você tá se, né, tá se alimentando melhor. Eu nem quero saber seu peso. Eu te perguntei que tu me falar teu peso, mas para você ver como as pessoas estão condicionadas Focado só no peso, né? a dar o resultado só no peso. E, gente, eu quero tirar a culpa de você, porque o fato de você estar focando tudo isso no peso, somos nós mesmos profissionais de saúde que muitas vezes fizemos isso ao longo do tempo em você. A gente, como profissional de saúde, hoje está aprendendo a não focar o tratamento da obesidade, não só da obesidade grave, mas de qualquer obesidade, não só no peso. Então, perdão aí por tudo e todos os profissionais que um dia focaram todo o resultado do que você está fazendo só no peso. Mas vocês vão aprender aqui que peso é um de todos os fatores, né? Verdade. E olha só, não sei se vocês perceberam que tinha um monte de gente na live. Quando a gente começou a falar que o peso não é o principal, saiu um monte de gente. Então, é assim mesmo, tá? Quem está preocupado só com peso tem que procurar outra coisa, porque aqui vocês não vão ver esse grupo focando em peso. Vocês vão ver a gente focando em saúde, em vitalidade. Então, a gente quer que vocês vivam muito bem com a bariátrica. Então, fazer sacrifício, fazer loucura, tomar veneno e fazer restrição, vocês não vão ver aqui. Marcelão, boa noite! Você chegou numa... Boa noite, gente. Entrei num momento bom, né, nessa questão da expectativa. É o que eu mais gosto de, né, puxar a orelha aí dos pacientes, essa questão da expectativa em relação à bariátrica. Eu já tento trabalhar isso com os pacientes no pré-operatório, né? É um dos focos que eu tenho no pré-operatório com o paciente, essa questão da expectativa, né, em relação à bariátrica. Eu sempre gosto de contar uma história, né, de um paciente que eu tive, que ele tinha, vamos falar em quilos, né? Ele tinha 212 quilos e ele foi para um paciente que atualmente ele está com, acho que 120 quilos por aí, 122 quilos. Ou seja, ele perdeu 90 quilos. E ele continua sendo um paciente com uma obesidade grau 1. Aí eu encontrei com ele, eu estava andando de bicicleta, né, aqui no Eixão, aqui em Brasília. E aí, de repente, eu encontro uma pessoa gritando, doutora Marcelo, doutora Marcelo. E ele lá, dando os trotezinhos dele, veio conversar comigo. E ele falando que queria marcar uma consulta comigo, justamente porque todo mundo chegava para ele e falava assim, mas você não tá magrinho. Você fez a bariátrica? Mas você não é magrinho. Eu achava que ia fazer bariátrica ficava magrinho. E aí eu vou dizer que esse paciente não teve sucesso, gente. Esse paciente chegava no meu consultório, ele não andava. Ele não andava. A consulta dele era tipo 10 horas da manhã, ele saía de casa tipo 8h40. Por quê? Toda a mobilidade para ele entrar até no carro, para ele chegar no consultório, para ele sair do elevador, entrar no consultório, tudo isso levava muito tempo. E ele não morava tão longe do consultório. E aí eu tava andando de bicicleta no chão, um cara correndo atrás de mim, doutor, doutor. Eu vou dizer que esse rapaz não teve sucesso, né? Então, assim, uma pessoa, né, ele não conseguia comprar roupa, hoje ele consegue comprar roupa. Sim, ele tem, se você olhar só o peso dele e a altura dele, ele tem uma obesidade grau 1. Só que ele ganhou muita massa muscular também, porque ele faz exercício, ele faz musculação e tudo. Ele ainda tem excesso de pele, ele ainda não fez a cirurgia plástica dele, mas ele veio com esse sofrimento. Aí a gente marcou uma sessão para a gente conversar sobre isso. E assim, eu vi o sofrimento dele. Quando as pessoas chegavam para ele, e ele todo orgulhoso, falando que perdeu 90 quilos com a cirurgia, as pessoas, mas você fez a cirurgia bariátrica, mas não é que você tá magrinho, você não tá magrinho, sabe? E ele sofria demais com isso. Então,
Gente, essa não é, como a Mari falou muito bem, né? E acho que todos vocês falaram aí, não é a intenção. A intenção da cirurgia bariátrica, o sucesso ele teve, ele está tendo, né? Ele está tendo mobilidade, ele está tendo qualidade de vida, ele veio correndo falar comigo, né? Ele chegou, então é isso que é sucesso. Ele vai viver muito mais, sabe? Para ele chegar para um IMC de 25, né? Que é esse o peso normal, né? As pessoas falam que é peso normal. Esse não é o objetivo. A gente tem, né? Saiu até as novas diretrizes que a gente tem que considerar aí o peso máximo dele. Como que eu vou falar que um cara que pesa 90 quilos, ele não teve sucesso na bariátrica, gente? Pelo amor de Deus. Ele não tem mais pressão alta, ele não tem mais diabetes, ele não tem mais apneia do sono, né? Ele anda, corre, ele trota, né? Ele corre. Então, isso aqui eu acho legal, eu acho o mais legal do GPS, essa filosofia que a gente tem, né, de botar essas expectativas aí bem reais, né, para vocês. Eu acho isso muito importante. Dela. E hoje aqui, né, o objetivo desse esquenta para o Super Bari é explicar para o pessoal, mostrar para o pessoal o que muda, né, como que é esse novo corpo depois da bariátrica, para que quando chegar que vem para a gente falar as estratégias, todo mundo consiga entender o porquê dessas estratégias, tá? Então a Mari já explicou o que muda no corpo, na parte do sistema digestivo. E agora eu queria que o Marcos falasse um pouco para que servem os músculos, Marcos. O músculo, ele na verdade, ele é só ali para esticar e movimentar o corpo. Para que serve o músculo no nosso corpo? É isso que é interessante, né, galera? Todo mundo pensa que músculo é só para contrair, né? Esticar e contrair. E assim, gente, um dos fatores da gente poder falar aqui no GPS de educação para vocês é justamente tentar explicar para vocês a importância de preservar músculo. Porque, gente, nossos músculos são glândulas. Sabe o que é uma glândula, pessoal? Glândula produz hormônio quando é estimulado. Eu nem sei se todos vocês que estão aí assistindo a gente sabem disso aí, né? Mas nossos músculos produzem alguns tipos de hormônios que nem a gente sabe muito bem para que serve ainda, né? De tão recente que estão esses estudos, né? Então, um dos meus papéis aqui, como um dos guardiões aqui do GPS, é justamente educar vocês sobre a importância de vocês preservarem essa massa muscular, preservarem esses músculos durante o seu processo aí de mudança de composição corporal. Bom, o primeiro ponto que a gente fala sobre essa mudança que acontece de maneira mais aparente e visível no paciente que fez a cirurgia bariátrica, vou pegar o gancho que a Mari falou, né, sobre a questão da perda do peso. Então, assim, gente, quando a perda de peso acontece de maneira muito rápida, como acontece na cirurgia bariátrica, o nosso corpo não está acostumado com essa mudança de centro de gravidade, com essa mudança de alteração de músculo que a gente chama de agonista-antagonista, né, que é o músculo da frente, o músculo de trás e tal. Então, algumas alterações que a gente fala de maneira biomecânica podem acontecer. Então, a pessoa pode ter um pouco mais de desgaste em alguma parte do joelho, da coluna, do ombro, do cotovelo, que se não for feito um trabalho adequado de fortalecimento, ele pode desenvolver certos tipos de inflamação, como, por exemplo, as tendinites, né? Então, isso é o primeiro ponto que a gente fala é sobre isso, a segurança biomecânica, né, da estrutura do corpo frente a essa perda de peso muito drástica. E a outra, né, dentre os outros fatores, uma outra que a gente fala muito é sobre a manutenção do metabolismo. Gente, vocês sabiam que as gorduras são queimadas dentro dos músculos? Olha que interessante isso, né? Os nossos músculos, galera, eles são biologicamente feitos para queimar gordura. Então, é fenomenal quando a gente entende que é dentro do músculo que acontece a magia da queima da gordura. Então, pensa comigo. Se você, durante o seu processo de emagrecimento, você perde gordura e perde músculo, eu sinto falar para você, gente, mas lá na frente, o seu emagrecimento, a sua mudança, né, de composição corporal, ela vai parar. Porque se você perdeu as usinas, que são as maiores responsáveis pela queima da sua gordura, então lá na frente você não vai conseguir continuar queimando a gordura com a mesma eficiência. Então, para isso que a gente tem que ter massa muscular para continuar não somente a perder peso, mas também para manter o peso perdido. Eu não sei se a Helena vai perguntar para a gente qual é o poder de cada um de nós aqui, mas eu já vou adiantar para vocês, pessoal. O meu poder no GPS é fazer vocês, meninas todas aí, queimarem gordura dormindo. Eu não vou responder agora como eu vou fazer isso.
faço curso. Esse é o meu poder. E eu sou a prova de que é verdade, né, não, Mar? Olha aí, viu? A Marcela, cara. E eu não sou operada, não, mas isso é verdade para todo mundo, gente, para a população em geral, tá? Não é só para pessoas, eu não sou operada, mas para a população em geral. Isso aí é verdade, né? A prova viva de que isso é verdade. Quem quer queimar gordura dormindo, escreve aí, eu quero. Bota um foguinho na cama, assim, ó. Um foguinho com a cama, no emoji. Adeus, amém. Eu acho que, em resumo, né, Marcos, é aquela história de que quanto mais músculo você tem, né, Mari, Marcos, menos gordura você vai ter, Menos né? gordura você vai ter. E acho que o seu metabolismo fica mais acelerado, né? E uma coisa interessante, pessoal, que eu queria acrescentar para vocês, é, de novo, pegando o gancho do que é toda a filosofia do GPS da Bari, né? É que a gente tenta, de maneira, eu digo tenta porque a gente se esforça o tempo todo para isso, né? Mudar conceitos, mudar paradigmas que a gente carrega, né? Etc, etc. Na parte do exercício físico, gente, uma das coisas que eu mais vou procurar fazer com vocês é justamente vocês mudarem essa mentalidade do tá pago. Sabe a mentalidade do tá pago? A De Mari, falar eu só assim, lembro ó, da Mari, que tem o balde e vou buscar. tá Ai, pago. gente, obrigada. Gente, Um ó, beijo aqui, ó. entendam isso, galera. Exercício físico não é boleto para você pagar e dizer que está pago. Exercício físico é um ingresso onde você compra e vai te levar para algum lugar melhor. Olha essa mentalidade, gente. Quando você pensa que exercício Vou físico é anotar isso. boleto, Vou quando anotar, você pensa isso é que, fantástico. né? Quando você pensa que exercício físico é boleto, você já está com uma mentalidade de dívida. Porque boleto tem que pagar, porque você está devendo, certo? Eu Agora, sei bem o que é isso aí. Isso aí eu sei. Boleto né? sabe, né, Mari? A gente, ixi, chega até boleto dói eu aqui, né? De boleto. Agora, galera, quando você muda a sua mentalidade e encara o exercício como um ingresso, como um ticket, você coloca uma projeção para o futuro, para frente, tal qual uma jornada, tal qual um caminho, tal qual uma trilha que você vai fazer futuramente. E todo ingresso, pessoal, que você compra, todo ticket que você compra, vai te levar para um lugar melhor. Você não compra um ingresso para um show que você não vai se divertir, correto? Você não compra um ticket para uma viagem, para uma exposição de obra de arte que você não vai aproveitar, correto? Então, é esse tipo de mentalidade, pessoal, que a gente tem que colocar aí para vocês. Eu acho que agora a gente tem que botar, toda vez que a gente estiver malhando, hashtag ingresso comprado. Hashtag ingresso comprado. Eu vou botar isso agora, né? E vou te marcar, tá bom, Marcos? Hashtag Fechou. ingresso Fechou. comprado. Amanhã mesmo já vou fazer isso. Fechou. É legal isso que você tá, Marcos, porque a impressão que a gente tem, né, quando tá com excesso de peso, tá no ciclo, né, da obesidade, no ciclo do reganho, é que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, né? Tá sempre correndo atrás do prejuízo, sempre pagando um imposto atrasado, não é? Então, assim, parece que... E aí, isso que você colocou é um ponto para a gente sair desse ciclo, né? É um ponto aí para a gente sair dessa espiral, desse reganho, para a boleta. E pensar no investimento, né? A gente tem que pensar no investimento. É muito bom essa filosofia. E tem gente que botou aí, ó. Ai, ele é maravilhoso. E tem gente que botou o hashtag área VIP. Área VIP, olha aí. Camarote, gostei. Excelente, gostei. Ó, barato. Muito bom, Marcos. Adorei. Marcela, e na cabeça? Olha só. A cabeça, a mentalidade, o comportamento. As pessoas falam assim: ah, mas não adianta você fazer a bariátrica, porque você opera o estômago e não opera o... Ou seja, não vai adiantar nada, você vai ter o mesmo resultado de novo. Ó, a cara que ela... E aí? Você opera a cabeça, sim. Você opera a cabeça, sim. Claro que opera, sim, gente. Porque a partir do momento, que acho que a Mari até foi que começou falando isso, que você tem uma alteração na microbiota intestinal, que é onde você libera a maior parte da sua serotonina ali no intestino, por exemplo, você libera muita serotonina. Você vai ficar orgulhosa de mim agora, Mari. Então, aí, a partir do momento que quando a gente tem alteração na microbiota intestinal, a gente vai ter alteração da liberação desses hormônios. A partir do momento que a gente tem alteração de liberação de vários hormônios de fome e de saciedade com a cirurgia, você vai alterar esse mecanismo de prazer, né?
esse mecanismo de saciedade e prazer está no seu cérebro, né? É uma relação entre os seus hormônios e o seu cérebro. Então, se tem essa alteração hormonal, gente, vai mudar sim. Agora, alguns comportamentos, isso é fato, né? Como qualquer estratégia de emagrecimento, de perda de peso, né? De reeducação alimentar, que a gente fala, o que seja, ela exige o quê? Que a gente chama de modificação de comportamento. Para a gente mudar de comportamento, a gente precisa mudar o nosso ambiente. E a cirurgia bariátrica é um ambiente que está sendo alterado. É um dos ambientes que está sendo alterado, certo? É um ambiente interno, mas é um ambiente seu que está sendo alterado. Então, necessariamente, você vai mudar de comportamento só por ter feito a cirurgia. Tanto que a gente já tem vários estudos mostrando que pacientes com compulsão alimentar, aquela diagnosticada mesmo, né? De comer grandes quantidades num curto período de tempo, a gente já tem vários estudos mostrando que a cirurgia bariátrica melhora esse comportamento, tá? Então, esse é um ambiente. Agora, tem outras situações na nossa vida que a comida a gente não come só porque a gente está com fome, né? Tem outras situações na nossa vida que a gente vai ter que mudar o ambiente, que a gente vai ter que aprender, que é isso que a gente, não vou falar das estratégias, as estratégias vão ser essas, né, para o próximo capítulo, que a gente precisa aprender para a gente manter, né, a rota, né, que o Marcos falou aqui, para a gente aprender a manter a nossa cirurgia bariátrica, para a gente aprender a conviver com essa cirurgia bariátrica, porque ela tem exigências, não é só fazer. Né? Então, ela exige vários comportamentos nossos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Mastigação, por exemplo, né? Não consumir excesso de líquidos calóricos. Então, a gente tem vários comportamentos que ela exige para que ela se mantenha ali. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar, tá? Agora, o grande lance que a cirurgia bariátrica, ela muda, sim, o seu comportamento, ela exige essa mudança de comportamento, mas, naturalmente, ela já muda muitos comportamentos seus. E, principalmente, quando a gente fala em qualidade de vida, quando a gente fala em autoestima, né? A gente já tem os estudos aí mostrando essa coisa muito evidenciada. Mas você precisa aprender a usar essa ferramenta. É uma ferramenta que você precisa aprender a usá-la. E a gente está aqui para isso, né? Acho que os nossos superpoderes é justamente esse. O que a gente tem em comum é isso. É cada um com a sua abordagem, ensinar você a usar essa ferramenta. O caminho do sucesso aí a longo prazo dessa ferramenta. E parafraseando o tio do Homem-Aranha, ele dizia que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, pessoal. Então não é só você ter o poder, você tem que ter a responsabilidade de usar esse poder. Olha aí. Você tem que ser responsável. Né? Tem muita gente falando aqui da ansiedade, né? A campeã, né? Que a gente sempre fala. Gente, aí por isso que a importância muitas vezes, do profissional de saúde mental. Porque você faz a cirurgia bariátrica, o mundo não vai parar porque você fez a cirurgia bariátrica. Você ainda vai ter várias situações na sua vida em que você não vai ter controle. Tem um monte de gente que fez a cirurgia bariátrica antes da pandemia e que não tem. Ninguém esperava que essa pandemia ia acontecer, esperava. Tanto de gente que desenvolveu padrões de ansiedade, eu fui uma delas, não vou mentir, né? Durante a pandemia. A gente não tinha a menor ideia que isso ia acontecer. Então, não é porque você fez a cirurgia bariátrica que você vai deixar de ter ansiedade, né? E isso é um superpoder que eu vou dar para vocês. Como lidar com a ansiedade. Essa é a promessa. Né? Que você vai aprender a lidar com a sua ansiedade, esse superpoder aí que tem como, tá? E olha só, o contrário, né, dos superpoderes, quando você não usa os superpoderes da bariátrica, quando você não cumpre as exigências que a Marcela está, você acaba tendo um problema. Eu não sei se vocês já me ouviram falando, mas eu achei que é muito simbólico, que é o derretimento. Você começa a se sentir derretida em todas as áreas da mentalidade, da alimentação e do movimento. Quando você não está em equilíbrio com os pilares, você começa a se sentir. O que é se sentir derretida? É se sentir fraca, é se sentir frágil, é se sentir ansiosa, né? E aí, eu queria saber de novo agora de cada um, Mari, quais são, né, as causas do derretimento na parte da alimentação? O que pode causar, né, a sensação de fraqueza, de desânimo dentro da parte de alimentação? O que pode, né, ser causa dessas sensações ruins? Queda de cabelo, unha fraca, pele ressecada. O que acontece? A alimentação saudável, para quem fez cirurgia bariátrica, é diferente. Eu gosto sempre de falar isso, né? Então, existe, mas eu como saudável. A gente ouve muito isso, eu como muita fruta, né? Eu como saudável, eu não como nada industrializado. Não basta só isso para você ter o seu
superpoder ativado aí da bariátrica. Então, é importante você ter uma alimentação saudável direcionada para o que aconteceu aí dentro. Que é você ter um estômago pequeno, você ter, no caso do bypass, um intestino que não absorve mais tão bem. Para isso, tem que ter suplementação. Então, quem um dia falou para você que não precisa ter suplementação, estava errado. A gente hoje sabe que tem que suplementar. Ah, mas eu tô linda, maravilhosa. Tem que suplementar do mesmo jeito, para continuar linda e maravilhosa. Então, assim, geralmente, o que a gente vê desses derretimentos em relação à alimentação é você, de repente, fazer uma alimentação até saudável, mas não direcionada para o saudável, para o bariátrico. Eu acho que esse vai ser meu superpoder, de fazer você se sentir feliz, saudável e fazendo algo direcionado para o que aconteceu com você aí dentro, né? E eu acho que isso que é importante. E, ao mesmo tempo, não sentir que é normal passar mal, ter dumping, vomitar, se sentir fraco, se sentir fadigado porque você fez cirurgia. Tem gente que acha que é normal. Acho que É normal, porque eu fiz a cai cirurgia. cabelo. passo mal, É assim mesmo, né? né? Tipo, É assim mesmo. Não É, é não, já vi normal. pessoas Normal é falando ficar assim. maravilhosa. Eu já vi pessoas falando assim, ah, não, eu tô passando mal, mas por que isso? Não, que eu fiz a cirurgia, não, isso é normal, acontece, eu passo mal. Não, não é normal não, passar não mal, é. gente. Pelo amor de Deus, não é normal passar mal, por favor. Não é normal. Mas é isso. Acho que Respondi você sua pergunta? respondeu. Deu uma volta, mas acho que eu respondi. Marcos, o que Mesma faz, coisa, né, mesmo princípio. essa sensação de ficar derretida, molenga, com flacidez? É isso que eu ia falar. É exatamente isso, mesmo princípio. A gente, quando perde essa massa muscular, né, se perde essa massa muscular de maneira muito rápida durante o emagrecimento, vai cair tudo, galera. Então, o exercício de você manter essa rotina de ganhar músculos, de manter esses músculos aí durante, né, o seu processo aí do pós-body, principalmente nos 2 primeiros anos, né, que é onde mais tem aquela mudança mais agressiva, né, da perda de peso, é o que vai fazer o diferencial do seu corpo. Então, você ter essa manutenção da sua massa muscular, ela pode sim prevenir uma série de fatores desagradáveis, como, por exemplo, como a Helena falou, a questão da flacidez, de ficar tudo caindo, né? Que em muitos casos a pessoa fala assim, então se eu fizer exercício físico, eu não vou ter excesso de pele. Não, você vai ter excesso de pele, porque todo mundo tem excesso de pele por conta de que o volume foi muito grande de perda de massas, né? Mas fazendo um trabalho físico de cuidado, de autocuidado, para a manutenção desses músculos, muito provavelmente você vai conseguir reduzir esse excesso de pele aí no seu pós-operatório. Então, essa parte do derretimento da massa muscular é o que a gente precisa Marcela, prevenir. e na parte da mentalidade, na parte emocional, o que causa o derretimento? Essa sensação de ser incompetente, de culpa, de insegurança, esse é o derretimento emocional. O que causa isso? Eu acho que a primeira coisa é a falta de informação, né? Então, muitas pessoas não são muito bem informadas a respeito das reais necessidades da cirurgia, então criam estigmas e tem crenças, né, a respeito da cirurgia bariátrica que não são reais. E a não adesão ao tratamento. Eu acho que todos nós 4, nosso grande desafio é promover o que a gente chama de adesão ao tratamento. E adesão não é só você seguir a recomendação do que o médico, do que o nutricionista, do que o educador físico está falando. É você participar ativamente do seu tratamento. Então, muitas vezes esse derretimento, ele acontece porque o paciente ele não tem, às vezes, condições emocionais e estruturais de aderir ao tratamento. Então, a gente precisa desenvolver isso, né? Desenvolver essa estrutura emocional, desenvolver essa estrutura física e de apoio, de rede de apoio, para você poder ter uma maior adesão ao tratamento, para você tenha uma maior participação ativa no seu tratamento. É claro, gente, como eu falei, vão ter situações na nossa vida que isso vai tornar mais difícil, né? A própria pandemia, às vezes, né, a perda de alguém querido, algumas questões do nosso trabalho, algumas questões da nossa vida que vão dificultar essa adesão, né? Às vezes, tipo, Marcos, eu não consigo fazer atividade física, sei lá, todos os dias, da forma como você está falando, porque eu tenho, sei lá, 5 filhos, não sei o que seja. Agora, se você não falar isso, tomar isso, assumir isso, e falar isso para o seu profissional de saúde, ele não tem como adivinhar. Né? Então, Marcela, diga. Não, e é tão legal o que você está falando, porque isso é um pilar central para todas as áreas, as nossas áreas. Porque, assim, se a gente não tem essa informação
né? Se o paciente não é dotado dessa informação, não sabe o que está acontecendo, não sabe nem para quem falar, todo o tratamento vai por água abaixo, né? É bem legal que você está colocando. O principal mesmo é ter esse acesso da informação e saber que pode contar com os profissionais, né? E procurar o profissional adequado, né? Eu acho que isso é importante também na era que a gente está vivendo hoje, procurar o profissional adequado e capacitado. Mas o que eu vejo hoje que provoca esse grande derretimento é essa falta de informação que dificulta que o paciente se empodere, né? Ou seja, ele mesmo tenha poder sobre a cirurgia dele, ele assuma a cirurgia dele, né? E achar que é 880, né, gente? Eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente falar, sabe? Que essa mudança de comportamento que a gente está falando aqui de atividade física, de nutrição, de alimentação, de controle de estresse, ansiedade, o que seja, gente, isso não é 880. Isso é a palavra-chave que vocês vão ouvir falar, eu falo várias vezes, que é o que? É o processo, né? O 70 tá legal, dependendo do momento da sua vida, o 50% tá massa. Dependendo do momento que você está vivendo. Sem se comparar, né? Os 10% ali, você conseguir manter ali seu peso, tá ótimo. Você está vivendo luto, você está vivendo um momento difícil na sua vida, não tem problema, né? Isso a gente precisa informar, vocês precisam se informar, vocês precisam entender. Não é 880, ou eu faço a cirurgia e fico magro, lindo, maravilhoso, ou eu não faço nada. Ou eu jaquei. Ai, gente, que palavra horrorosa, né? Jaquei, né, Mari? Chutei o balde. Gente, não é isso. De onde vem essa expressão, né? Por que tem que enfiar o pé na jaca? O que tem a ver isso aí, né? Nada a ver. O pé na jaca, aí já era. Aí, doutora, eu tenho vários pacientes, doutora, minha cirurgia não deu certo. Aí eu falei, por quê? Não, porque ontem eu fui conseguir comer 3 pedaços de pizza, não deu certo. Aí eu olho assim, eu falei, tudo bem, mas ontem, quando foi uma vez? E quando que foi a última vez que você comeu 3 pedaços de pizza? Sei lá, uns 5 meses atrás. Eu falei, então, e aí? Qual foi a situação? Eu estava com a minha família, era uma comemoração. Que bom, você se divertiu, você curtiu, a pizza estava gostosa? Legal. Qual foi a sua próxima refeição? Não, aí o resto do dia eu fiz errado. Eu falei, não, você tem a próxima refeição. Aí eu deixei de fazer atividade física, deixei tudo, porque eu já vi que eu não consigo, que eu não dou conta. Não é 880. E isso também provoca esse derretimento, né? Essa ideia de que eu faço, eu não faço. Então, Marcela, eu posso compartilhar uma história real mesmo, minha, que aconteceu comigo. Você falou de empoderamento. Deixa eu compartilhar com vocês uma história minha. Qualquer coisa você sabe meu telefone, né? Uma história de empoderamento. Olha, eu vou pegar esse gancho porque você me inspirou agora, Marcela. Gente, até 2 semanas atrás, eu não sabia fazer tapioca. Não sabia fazer. E sempre. Eu sou paraense. Eu não sabia fazer tapioca. Nunca, nem tentei. Uma pausa para isso. Faça a cara de choque aí. E aí, o seguinte, eu falei assim, eu decidi que eu vou aprender a fazer tapioca. Eu quero fazer tapioca. E para todo mundo do meu círculo, né, de familiar e tal, e amigos, que eu falava isso, o pessoal falava assim, mas é muito fácil. E todo mundo só dizia assim, é muito fácil. E ninguém dizia o processo, né? De por que é fácil, como é que funciona. Eu sei, eu entendi essa parte que é fácil. Agora eu não entendi a parte do... como é que é? Aí, minha mãe tá até aí na live para ela não deixar mentir. Minha mãe mandou mensagem. Te amo, filho. Ela foi a única que falou assim, olha, você vai pegar a tapioca, você vai colocar um pouquinho de sal, vai mexer. Ela falou o processo, né? Explicou o processo para mim. Aí eu falei, legal, melhor que o Google. Vou fazer então assim, conforme ela falou. Mas, gente, teve uma coisa que ela falou que foi chave para mim em relação ao empoderamento. Sabe o que ela disse para mim? Ela falou assim, liga o fogão. Ela falou, liga o fogão. Depois disso. Ela falou assim, a primeira não vai ficar boa. Cara, o fato dela falar isso para mim me deu uma tranquilidade de falar assim, porque todo mundo dizia que era fácil. Mas o fato da minha mãe falar que não vai ficar boa me tirou um peso. Me tirou um peso das costas e falar assim, eu não sou um fracassado, porque eu sei que a primeira tapioca vai ficar ruim, apesar de ser fácil. Entendeu? Então, é legal a gente, quando a gente explica para o paciente, olha, você vai ter uma parada de perda de peso, você pode ter um leve reganho, e está tudo bem acontecer essas coisas. Então, quando a gente, com a informação, antevê um evento que pode ser desagradável para o paciente, ele se empodera, né? Porque ele foi avisado pelo profissional que poderia acontecer isso aí, né?
Ele se É, torna o responsável pelo tratamento dele, né? Eu acho que isso é o E mais aí você importante a vai gente. para a cirurgia já meio que sabendo tudo que pode acontecer, tudo que é É, natural acontecer, mas o que não é normal. O normal é ficar tudo bem. exatamente. E Mas os ficar tudo bem. percalços Acontece. E, acontecem. gente, quando acontecer esses percalços, você precisa informar a sua equipe. A gente não tem exatamente. bola de cristal, a gente estuda pra É. caramba. A gente estuda muito. Mas a gente não, eu ainda não tenho bola de cristal. Eu vou ter, eu tô falando que eu vou ter, eu já avisei. Mas Agora, eu ainda Marcos, não tenho. amanhã de Desde- manhã, eu quero os stories com uma tapioca bem feita, porque, né, eu acho que já deu para treinar e tal. Com Ó, proteína, tá, amigo? eu disse que eu sei fazer, não que tá bonita. Calma, é um processo. Olha aí, Marcelo. Não Processo. precisa ficar bonita, Mário, mas você tem tá que ter minha exigindo. Agora, proteína. Mário, você tá agora só Não exigindo. precisa. não Ele precisa o quer quê? Na reforçar. tapioca. Ele quer reforçar você, Mário. Agora, só para eu saber, gente, aqui, quem está aqui na live com a gente, só para eu entender uma enquete aqui. Alguém aqui também não sabe fazer tapioca? Só para eu ver que vocês. Gente, eu sei, só que, gente, eu sujo tudo. Eu sujo tudo. Eu faço. Só Beleza, que tamo junto. fica, gente, uma sujeira que fala, não, mas não, esquece. Uma crepioca. Ele fica, vai tendo sujo. Eu misturo um ovinho ali. Ó, Qualquer vocês coisa vão que responder eu- sim Se ou eu fizer um não. end é porque eu não sei, tá? Não, é só para dizer qual é o nosso signo. Começa não, Marcos. Começa não, Marcos. Eu queria uma plaquinha vermelha e uma verde. Boa, boa, boa. Ó, vou começar com o Marcos, tá? Marcos, Eita, fé. é só sim ou não, tá? E ponto final. Não pode ser o talvez. Não pode dar explicações, não. Não pode ser sim, porém, sim, não, no entanto, não pode. É isso. É isso. Mas, tá Tá. bom, beleza. Nutricionista Marcos. gosta de falar depende. Depende. Psicólogo, Então, então, olha. gente. E psicólogo, então? Sim ou não? Não, eu, Marcelo, o psicólogo transfere a pergunta, né? É isso, mas por que você pensa isso? O que você acha sobre O isso? o que levou você a fazer essa pergunta, O né? que você acha sobre isso? Exatamente. Tá fazendo terapia? Eu não. Ah, Já fiz, eu já fiz. entendi. Eu tô ciente aí do processo. Funcionou. Marcos, Entretanto, todavia, fala. Opa. tem jeito de superar a preguiça para fazer exercício? Sim. Eu tô me coçando para responder. Tá bom, é sim, tá bom. É isso. Você vai ensinar isso? Sim. Aí ela provoca, né, meu? Adoro. Lascado. Adoro. Marcela, tem como se manter motivada para fazer o que tem que fazer? Você falou das exigências. Tem como se manter motivada para fazer o que tem que fazer todos os dias? Sim. E você vai Tá aí. ensinar essas estratégias? Sim. Sim. Ok. Mari, tem Oi. como diminuir a vontade de comer doce? Nossa, que Vai, Mário, difícil. 3 letras. 3 letras. Sim. Outra pergunta para Mari, eu vou voltar, vou dar outra volta. Mari, comer alface todo dia emagrece? Não. Droga. Não vai dar. Ainda bem que eu não gosto de alface. Marcela, tem como se manter firme e não desistir? Sim. Marcos, tem como fazer exercício sem sofrimento? O problema é. Caramba. É o que é o sofrimento da pessoa. Mas sim, tem sim. Sim. Eu não Vou trapacei, deixar. galera. Você deixa, né? Deixa eu ver. A gente quer explicar. Sim, mas ele tá mentindo. Não. Siga regras, Marcos. Fazer aquele meme da Anitta, né? Sim, de vez em quando não, mas sim, talvez. Pode ser. Mas, sim. Adoro. Ai, meu Deus. Olha só, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês três.
pra gente encerrar, né? Porque já passou 1h30 já quase. Eita. Não, 1h15. Tô exagerando. Olha só, Helena, eu tenho uma para você. me pergunta, então. Verdade, Cozinha verdade. ou Eu vou também não? contar uma palha. Ai, meu Deus, que medo. Eu não programei isso. Helena, tem como você fazer a cirurgia bariátrica sem sofrimento? Pra Quero mim. ver agora. Sim, Não. sim. Zero sofrimento pra mim. Sim, tem como fazer a cirurgia. O paciente, desculpa, o paciente fazer a cirurgia bariátrica sem sofrimento? Sim. Helena, o paciente que teve, a pessoa que teve reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, ela consegue voltar a perder peso? Sim! Essa foi fácil. Manda mais. Essa foi providencial, né? Providencial. Helena, Só para levantar a bola. se a Esse pessoa cara do voltou marketing. a ganhar peso, se a pessoa voltou a ganhar peso, ela tem que ir direto ir atrás de outra cirurgia para ver se dá jeito naquela cirurgia que não deu certo? Não, não, de jeito nenhum. Cara, isso é muito bom nessa pergunta. Gente, a gente pode até... Posso falar sobre isso? Não. Então, você quer bolar a regra agora? Não, Não. pode. É assim agora. Não, a galera agora vai ter que ficar na expectativa. Na expectativa. Semana que vem tem mais. É isso mesmo. Então, combinado. Olha só, para finalizar, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho assim, qual que é a importância, Marcela, da psicologia, Mari, da nutrição e Marcos, da atividade física, né, na vida do paciente bariátrico. Vamos começar? Comece. É porque eu tô me vendo primeiro aqui, tá? Não sei a ordem que tá vendo para vocês. Pode falar, Marcelão. Eu acho que vai muito daquilo que todos nós estamos falando. A gente está falando aqui de uma coisa chamada comportamento, né? Então, acho que está muito claro de que a cirurgia, né, o sucesso da cirurgia, ela depende muito de mudança de comportamento. E o objeto de estudo do psicólogo é a mudança de comportamento. Independente da abordagem teórica desse psicólogo, se ele for um psicólogo mais na área mentalista, né, psicanalista, analista de comportamento, o que seja, o nosso objetivo é promover autoconhecimento e modificação de comportamento. E a cirurgia, ela exige isso, né? O sucesso da cirurgia depende disso. Então, a psicologia, ela tem ferramentas que são validadas pela ciência, né? Ela tem técnicas e ferramentas, ela tem nós somos treinados a ter uma escuta diferenciada, uma escuta ativa para promover essa mudança de comportamento. Então, o psicólogo, ele está em todas as etapas, né, da cirurgia bariátrica. Porque todas as etapas da cirurgia bariátrica vão exigir comportamentos diferentes, certo? Acho que, resumindo, é isso, mas eu poderia ficar 3 horas falando aqui, se vocês quiserem. Muito bom. Mari. Eu acho que o principal papel do nutricionista em todo esse processo é dar um pouquinho de leveza para tudo que vai acontecer, porque eu acho que é um grande pânico do paciente. Quem desiste da cirurgia é quem acha que não vai dar conta depois da cirurgia de se alimentar da maneira com que tem que se alimentar, como se fosse assim, um grande monstro, né, se alimentar depois da cirurgia. Então eu acho que fazer com que o paciente entenda que ele vai sim ter que mudar os hábitos alimentares, provavelmente priorizar algumas coisas que antes ele não priorizava, mas que isso tudo vai ser bom para ele. Ele não vai sofrer em fazer isso, porque tem vários outros aspectos. Então é isso. Eu gosto muito de falar que quem trabalha com obesidade em geral e com cirurgia bariátrica, acho que mais ainda, nutricionista, nós trabalhamos em dar leveza para essa relação do paciente com a comida, que já é uma relação carregada, traumatizada, muito punida, muito julgada. Histórico, né? Então é isso. Maravilha. Marcos, e atividade física e o movimento? Qual a importância disso no pós-bariátrica? E com relação, eu vou dividir em 2 partes, basicamente, né? A primeira parte é com relação à questão funcional mesmo, né? De manutenção da perda de peso, manutenção da redução das comorbidades, de convívio social, de tudo, né? Então, esse hábito de você praticar a atividade física como algo para a sua vida, então, nesse estágio, nesse pilar que eu falo, é com relação à redução das comorbidades e à manutenção da sua qualidade de vida e da sua quantidade de vida. E o segundo ponto, pessoal, agora em relação ao meu papel dentro desse processo todo educacional, é justamente falar para vocês que a vida não é sobre motivação.
a vida é sobre disciplina. 99% das coisas que a gente precisa fazer, que realmente vão mudar a nossa vida, dizem respeito muito mais à disciplina com que a gente faz as coisas, no nosso senso de propósito, do que com motivação. Porque se a gente espera ter motivação para fazer alguma coisa, ainda mais se essa coisa está fora da nossa zona de conforto, dificilmente a gente vai fazer. Então, esses são os dois grandes pilares que a gente trata aqui no nosso GPS. E só lembrando que disciplina é uma coisa aprendida, tá? Disciplina não Exatamente. é uma coisa E treinada. Boa, que a Marcelo. gente... Não existe força de vontade, professor. A pessoa não nasce aquela coisa, ninguém nasce com um botãozinho da disciplina. Hoje eu tenho, hoje eu não tenho, né? Porque senão eu estaria desempregada. E você também, né? Exatamente. Mas Opa, a gente aprende a ter disciplina, a gente aprende a ter força de vontade. As pessoas gostam de usar muito esse termo, né? Então não é uma coisa mágica, ou você nasce Exatamente. com ela ou não nasce, tá? Então isso é importante. Todos nós somos capazes de aprender a ter disciplina, a ter força de vontade. É igual aprender a ler, aprender a escrever, aprender. Todos nós somos capazes, de acordo com a nossa vida, com as nossas contingências, com a nossa história de vida, respeitando a nossa história de vida. Aí eu já vou começar a falar do GPS, parei. Olha só. Aí. Parei. Parou. Seguinte, eu vou colocar esse pedacinho aqui da live, salva lá. E aí, quem assistiu do começo ao fim sabe, né, o que é área VIP, o que é camarote. Então, vocês vão colocar lá, né, uma hashtag camarote ou uma hashtag área VIP. Porque quem está aqui nessa live hoje, já está na área VIP do Super Bari. Por que já está na área VIP do Super Bari? Porque já está começando na frente, já está começando entendendo vários conceitos, já está entendendo várias coisas do seu corpo, né? Que é o terreno ali, que é onde a gente vai plantar sementinhas durante o evento do Super Bari. Então, coloquem lá a hashtag. Se a gente tiver pelo menos 100 comentários... a galera falando que vai se matricular na academia amanhã. Olha aí, Marcos. Arrasou! A galera falando, amanhã matrícula na academia. Muito legal, gostei. E, ó, Helena, é legal isso aí, porque assim, a galera tá aqui, já tá na área VIP, até porque a gente tem que prestigiar, a gente tem que dar, né, bater palma, porque o pessoal deixou de ver Pantanal para estar vendo a gente, né? Olha que legal isso aí, né? Olha Foi só. punk. Foi difícil. Estamos demais. A gente tá aqui, ó, com Pantanal aqui, ó. Gente, eu não sei nem o que está acontecendo, eu não sou noveleira, então... Eu também não, mas eu sei que tem a Juliana Paz, né? Então, pô, estamos demais. Não, ela já morreu. Spoiler aí. Mariana, você está fazendo doutorado, Mariana. Você tem que ficar vendo Pantanal, não, Mariana. Não, é só do olho. Eu vejo uma vez por semana. Você está terminando o seu doutorado, Mariana. Eu estou na sua cola. Viu? Ai, meu Deus. Eu já tenho vários guardiões do meu doutorado. E os guardiões da Bari agora, ó. Galeres, então, ó, a gente vai... Se tiver lá, sem comentários, área VIP, camarote, amanhã eu vou fazer uma outra live. E aí, para vocês participarem, aí, em vez da gente ter aqui os guardiões, eu quero ter a participação de vocês. Para você que está com reganho, você que está no platô, você que está com dificuldade, que está se sentindo derretida, vir aqui e falar, eu estou sentindo assim, 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 porque é baseado no que vocês estão sentindo, no problema que vocês estão vivendo, que a gente vai preparar todo o evento da semana que vem. Combinado? Então, ó, eu quero vocês postando, repostando, comentando, e amanhã, 8 horas, aqui, pra gente fazer... 8 ou 9 é melhor? É melhor 8, né? Pra ninguém perder a novela. Amanhã, 8 horas aqui, pra gente conversar. E sigam amanhã, o Marcos para mais dicas de fazer tapioca. A partir de amanhã vai ter stories com tapioca. Cara, Nossa. amanhã... Tapioca com ovo. Com ovo, a proteína, né? A proteína, queijo, não esquece da ovo, proteína. vamos lá. Ó, vou até fazer o seguinte. Quem fizer... Ó, galera, quem fizer tapioca amanhã, me marca. Nos stories aí, beleza? A galera que tá vendo a gente aí também, beleza? Eu vou postar na minha rede. Quem fizer tapioca, eu vou colocar. E quem fizer o ingresso pago também é para postar, né? Vamos marcar Pra postar, a gente beleza. aí. Fazendo exercício. E quem sujar falar o fogão pode me postar. Olha só. Pelo amor de Deus, bota uma chiazinha nessa tapioca, bota uma proteíninha para não dar dumping. Ixi, Mariana, nossa. Porque dá dumping, gente. Eu mal passo Então, manteiga na tapioca, rapaz. Eu não sei fazer ainda essas coisas. É muita pressão. Todo mundo pagando ingresso. Isso. Um beijo, gente. Boa noite. Até amanhã. Tchau, Boa gente. noite, galera. Tchau. Tchau, galera. Valeu.